que hoje eu passei o dia estudando muitas coisas, mas me vinham interpretações tão diferentes que eu falei assim, como eu sempre fui vista assim, como falou, meio perturbada, né, por causa das interpretações totalmente fora da caixinha. Então, vamos ver as interpretações fora da caixinha. O que a vovó Catarina falou aqui sobre a questão do Messias, eu estava estudando e esses dias eu até me comuniquei com o Pedro e estava mostrando para ele que uns livros que um irmãozinho doou para casa e que eu comecei a ler. E esse irmãozinho gravou algo falando sobre isso. E eu fui pegar, que eu ainda não tinha pego esse volume para ler, que eu comecei a ler outros volumes. Aí eu fui pegar esse volume para ler e eu me impactei. Só que eu estava... foi um período que eu estava assim, tantas coisas me direcionando para vários locais assim de problemas de casa, né? De resolver, que eu não estava conseguindo me concentrar muito. E eu não tive a brilhante ideia que o Pedro teve de procurar na internet o livro e botar na plataforma. Eu fiquei fotografando a página. Aqui o tico-teco não funcionou legal, não, para poder botar no grupo. Mas foi interessante porque me impactou o que eu li, que foi a revista Espírita, de 1868, do mês de fevereiro. Do mês de fevereiro, que fala sobre o Messias. E o que eu entendi, que já naquela época já se estava anunciando a vinda de um novo Messias, que ele não viria modificar o que Cristo trouxe, ele viria para trazer a lembrança do povo, a mensagem do Cristo que já estava esquecida na mente do povo e perdida. O povo se afastou totalmente daquela mensagem. E aquilo já estava sendo falado em vários locais do mundo naquela época, em 1868, e já estava sendo falado antes, avisando que num determinado local, que eles não diziam onde, seria enviado um Messias, que ele viria para fazer com que um povo voltasse à mente do povo as mensagens de Cristo, que já havia sido esquecida. Inclusive que viria com a missão de unir as religiões todas, com essa missão de reunir todas as religiões e terem todas estarem unidas numa única mente. Inclusive falavam que seria num tempo em que as religiões estariam totalmente corrompidas, teriam perdido totalmente a essência do Cristo. Cristo já não estaria mais nas religiões, porque ele já foi expulso pelas doutrinas, que as religiões se corromperam. E eu achei interessante e comecei a ler, e depois fui para outros estudos que ficaram me incomodando, de alguém que falou sobre Gog e Magog, e eu entrei para estudar isso, e além disso, alguém para complementar o que eu estava estudando, eu até agradeço o irmãozinho que me mandou um vídeo interessante, que eu ouvi, e o irmão que fez a explanação falou uma situação, até botei no grupo hoje, falando que felizes somos nós que estamos encarnados aqui no Brasil nesta época.
Você ouviu o vídeo? Nessa época, aqui no Brasil, porque foi ordem do Cristo que todos os espíritos bem complicados, fossem encarnados aqui no Brasil nessa época, porque o Brasil se transformaria na pátria do Evangelho, e realmente está se transformando, porque está conseguindo colocar no caminho espíritos muito complicados, porque estão encarnados aqui no Brasil. Inclusive nós da casa somos um deles. Então, por isso que está se tornando a pátria do Evangelho, porque nós estamos conseguindo entrarmos em sintonia com as leis cósmicas e plantar dentro de nós a mensagem que Cristo deixou, que veio trazer as leis do Pai. Então, reforçou muito o que a vovó Catarina falou, que é uma realidade, temos que agradecer, sim. E eu venho já há muito tempo falando isso, eu digo assim, eu já levanto agradecendo, eu durmo agradecendo a Deus por estar encarnada aqui no Brasil. E eu fico agradecendo, Pai, obrigada de estar aqui. E fico sempre agradecendo, porque é uma oportunidade, vamos colocar assim, ímpar. Né? Então eu venho sempre agradecendo. E foi conversado essa questão. E me chamou a atenção, porque eu fui estudar Gog e Magog, depois fui para Megido, e me chamou a atenção porque algum tempo atrás eu já tinha feito um estudo sobre Megido, alguns anos atrás. E me chamou a atenção porque a área, faz parte, é um vale longo que aborda várias localidades, então cada parte, o vale tem um nome, então Megido é uma das partes desse. E ali em Megido tem muitas ruínas antigas, de tempos antigos. E o que me chamou a atenção que foi uma área de muita batalha, se derramou muito sangue ali. Havia muitas guerras entre nações naquela área. E na época que eu fiz esse estudo, que já tem muitos anos, eu acho que tem uns 15 anos que eu fiz esse estudo, me chamou a atenção porque quando eu fui procurar fotografias de Megido atual, gente, tem uma área tão bonita, com um verde lindo, foi toda plantada, tem um verde, sabe, tem uma área bonita, muita plantação, tudo harmonioso, uma harmonia. Eu digo assim, meu Deus, um verde lindo, harmonia, e as ruínas ali, harmonizada com o local. E eu até peguei a foto, printei, que eu ia passar para o Russell, quando fosse colocar o vídeo, para botar essa fotozinha, vocês vão ver ali uma área linda. E eu falei assim, aqui foi palco de derramamento de sangue. E ali está lindo agora, bonito. Quem olha não imagina quantas vidas foram perdidas ali. E é a área que fala que vai ser a Batalha do Armagedon, né? Que vai ser mais ou menos naquela área. E aí eu comecei a conversar com o pai, eu falei assim, pai, aqui houve uma batalha, se perdeu tantas vidas, imagina quantos espíritos ainda estão ali, que estão assim, estão sendo resgatados, porque perderam as vidas naquelas batalhas, estão sendo resgatados, que eu acredito ainda alguns, e a gente chega ali, contempla uma beleza, tudo lindo, maravilhoso. E eu comecei a conversar isso com o pai, sobre essa situação. E que me veio forte, assim, que a gente fantasia muito, né? Quando fala da Batalha do Armagedon, a gente traz sempre tudo para o material, fantasia, não entende a questão espiritual. Porque a gente não consegue transcender e entrar no espiritual. Qual é a batalha? A batalha é espiritual. A batalha vai ser travada mesmo, mas é espiritual. E a batalha está dentro de nós. Então, aí a gente olha aquela terra linda,
e dizer assim, como vai ter a batalha ali? Não, a batalha é espiritual. Só que é muito mais fácil para nós ficarmos esperando uma terceira guerra mundial, ficar só pensando uma terceira guerra mundial e pensando uma batalha naquele local, do que reformular a si mesmo, travar as nossas próprias batalhas. Então, nós estamos no momento de travar as nossas próprias batalhas, nos transformar. Se parar para pensar que nós, quando travamos uma batalha, estamos travando a batalha do Armagedon dentro de nós e procurar nos transformar, então a gente vai parar de ficar buscando, pensando numa terceira guerra mundial, porque é o que todo mundo pensa. Mas, vai ter... Não, gente, a batalha interna é dentro de nós, porque a guerra é espiritual. Um espírito que foi resgatado aqui hoje, muito trevoso, vocês viram que talvez vocês não tenham escutado o que ele falou, porque a música estava... Mas ele era um espírito muito trevoso, muito. Alguns que estavam mais próximos ouviram, né? Então, gente, é uma batalha do Armagedon. Está sendo resgatado, está sendo tirado da terra. O estrago que esse espírito estava fazendo no nosso meio, no meio das vidas aqui dentro do Brasil. E a gente vê isso nas ruas, a gente vê como estão as ruas, a gente vê como as pessoas estão ficando alucinadas. Eu tenho visto a reportagem, nossa, esses dias com reportagem, vi um tirando a vida do outro por besteira, loucura total. Sabe? Então, nós temos que pensar nisso. Que aí a gente está querendo resposta assim, onde é que vai ser a guerra? A guerra está dentro de você. Você tem que lutar a tua guerra do Armagedon, gente. Cada um de nós temos que lutar a nossa guerra. Aí eu fui pesquisar, fiquei ali, pesquisar sobre Gog e sobre Magog. Magog vem de descendência de Noé, né? De filho de Jafé, que vem de Noé. E Gog vem a ser, eu acho que neto de Rúben, porque parece que é filho de Joel, que vem ser filho de Rúben. Então, parece que é neto de Rúben, Gog. Mas para o tempo que se falava em Gog e Magog, que foi na época de João, de Jesus, Rúben já tinha desencarnado há muito tempo, então era outro Gog que eles se referiam, que tinham o mesmo nome, que não tem nada a ver com a descendência ali de Jacó, já devia ser outro. Mas o que eu quero trazer fazendo essa analogia é que, gente, aí a gente fica presa porque falou Gog e Magog. Gente, Gog e Magog está dentro de nós. Porque não tem nada, cada indivíduo que vai estudar Gog e Magog dá a sua interpretação. Cada pastor dá uma interpretação e não tem nada sólido que traga uma explicação sólida em cima de Gog e Magog. Então a gente tem que entender que muitas das vezes, muitas das coisas que falam na Bíblia estão nos chamando a atenção para olharmos para dentro de nós, porque a guerra está dentro de nós. A gente quer mudar ou a gente quer que ocorram as manifestações físicas? Tem que ter uma guerra realmente para dizer que Gog e Magog existiu, que o Armagedon, a gente tem que ver ou a gente tem que fazer as nossas reformulações, travar essas guerras dentro de nós, nos mudarmos para que a gente possa transcender e alcançar o espiritual. Porque foi como a vovó Catarina falou aqui, que nós entramos na era do espírito. Nós temos que estar em sintonia com o espiritual, não tão apegado ao material. Nós precisamos do material, sim, nós temos que estar em sintonia com o espiritual muito mais do que o material. Eu sei que isso é difícil,
aqui em casa, eu até brinco, porque meu marido é mais materialista, eu vivo mais nas nuvens, ele vive mais na terra. Então, até a gente conta até uma história interessante, que eu acho que vai ajudar. Uma vez, meu marido me chamou que ele queria ir numa pessoa que jogava runas, e ele queria consultar. Eu fui com ele. E ele fez a pergunta porque ele não se conformava, que dizia que eu vivia alienada. Aí o irmãozinho falou assim: olha, vou dizer uma coisa pro senhor, quando o senhor pensa que a tua mulher tá aqui, ela tá lá. Falou assim pra ele: pois o senhor não vai entender ela nunca. Aí o senhor pensa que ela tá aqui, ela já tá lá, ela vive mais lá do que aqui. Aí meu marido precisou num senhor que jogou runas pra ele, pra dizer que a mulher dele não era alienada não, quando ele pensou. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês, gente. Trave a luta do Armagedon dentro de vocês. Saem dessas paranoias, gente. Deixa Deus trabalhar no interior de vocês. Sabe, resolvo isso dentro de vocês. A gente tem que transcender. A gente tem que entrar no espiritual. Porque quem não conseguir entrar no espiritual não vai conseguir ficar aqui. Porque o planeta vai entrar, porque a gente vai ter mais contato com o espírito. É como uma vez uma extraterrestre que veio aqui conversar conosco. Ela se chamava, era a Túria, lembra? A Túria disse assim, que no planeta dela, eles andavam pelas ruas e viam os que já tinham desencarnado, eles viam de forma natural, eles sabiam quem estava encarnado e quem era desencarnado, mas eles viam, eles conviviam, eles andavam pelas ruas e viam os espíritos. Então, nós vamos entrar nessa fase, sim. Então, nós temos que procurar se espiritualizar mais. Então, travem essa luta do Armagedon dentro de vocês. Se libertem. Transcendam. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Que Deus possa...